A seguir, esporte. Salve, salve minha gente amiga, porque estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Olha, o programa de hoje começa preocupadíssimo com a atuação dos nossos representantes na Série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol. Gaúcho perde mais uma, Passo Fundo perde a primeira, havia empatado a partida inicial contra o Glória de Vacaria, mas perde a primeira jogando em casa e, consequentemente, complica a sua situação. Olha, para se ter uma ideia, o Monsun, que é um time formado por empresariados e jogadores de futebol lá da capital, o Monsun está com 6 pontos na tabela. O União Frederiquense, olha, a nossa querida União Frederiquense de Frederico Westphalen, está com 6 pontos também. Seguida de Veranópolis e Tupi, com 3. O Passo Fundo e o Glória somente conseguiram um empate no jogo inaugural. E amargam a lanterna Gaúcho e Brasil de Farroupilha. É preocupante, portanto, a situação dos representantes de Passo Fundo que ainda não engrenaram. Tem aquela resposta, mas o futebol recém começou, o campeonato recém começou e tal. Mas como de repente, como começou, está terminando, não é? É vapt-vupt. Vamos esperar que Gaúcho e Passo Fundo nos deem a resposta nos próximos jogos. O Gaúcho em casa no domingo contra o Brasil de Farroupilha e o Passo Fundo jogando fora de casa contra o VEC, o Veranópolis, lá na terra da longevidade. Dupla Grenal no Campeonato Brasileiro de Futebol. O Grêmio foi a Minas Gerais e deixou 3 pontos. Perdeu para o Cruzeiro num clássico e um jogo muito bonito de se ver. O Internacional recebeu todo o poderoso Flamengo do Rio de Janeiro e o resultado foi de virada, vitória colorada com casa cheia. Com este resultado, respira o Mano Menezes, respira o Esporte Clube Internacional e, consequentemente, nós esperamos que engrenem tanto o Grêmio como o Internacional no Campeonato Brasileiro. Bom, são assuntos que nós vamos tratar depois do intervalo comercial. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.
bem, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul, além da sua observação pelo aplicativo TV Passo Fundo no seu celular.com.br. Estamos recebendo hoje com muito prazer a visita do comentarista da Rádio Planalto, comentarista esportivo, Ari Machado, que nos dá a alegria de compartilhar a mesa ao lado do filho do seu Heraldo e da dona Laura, o nosso repórter de todas as ocasiões, o Carlos Dantas. É um prazer tê-lo de volta aqui no nosso programa, Ari Machado. Antes, porém, a saudação do repórter Carlos Dantas. Tudo bem contigo? De volta? Aqui eu tô sempre por aí, seu Jorge. Só que, o retorno é bom. É bom, faz bem. Mudar dos ares, não ficar vendo as mesmas caras toda hora. É bom, o cara circular. Mas, seu Jorge, o fim de semana eu vi Gaúcho e vi Passo Fundo. O Passo Fundo, meu Deus do céu. Que desastre. Olha, eu só vou dar um desconto pro time do Passo Fundo, porque tinha 7 no departamento médico. Mas os 2 gols que o Passo Fundo tomou, não, ele deu os gols. Aquilo no meu tempo da gira do Deboleira era gol, derruba treinador, tá na tela, ou jogador muito ruim. Tá na tela. Tá? Mas como eu não gosto de chamar o jogador de ruim, digo assim, com pouca qualidade técnica, aí acabou entregando. Como é que tu vai me dar drible dentro da área, sendo o último homem? Pô, isso aí é mais antigo que andar de 4, os macacos, né? E aí, como é que vai ganhar? Mas eu vou dar um desconto, porque o Passo Fundo, ainda como diz o treinador daqui um pouco da entrevista, tem 11 rodadas. Só que se não acordar, não classificam nem Gaúcho e nem Passo Fundo. O Gaúcho, um pouquinho melhor. Se reforçar mais um no meio campo e um atacante matador, pode crescer, porque mesmo com 10 jogadores, quase empatou com o Monson, que eu não vi nada demais nesse Monson em Porto Alegre. Estive lá no Lami, esperei o pessoal da Planalto com uma carne e não me apareceram. Mas tudo bem, já está na conta do Carvalho, já acertamos isso aí, está tudo numa boa. Mas o Gaúcho não vai muito longe também. Se liguem, senão nós vamos ficar fora do próximo campeonato e não vão classificar. O detalhe é o seguinte, eu observei ali no segundo gol do Tupi de Criciúma o deslocamento do zagueiro feito pelo atacante do Tupi. Mas como foi ombro contra ombro, não é? E a distância onde estava o árbitro da partida, me pareceu que o gol foi regular. Mas antes de fazer todos esses detalhes aí, eu fico com a saudação do comentarista Ari Machado, com quem vamos trocar ideias e trocar detalhes desse jogo importante para o Passo Fundo. Todos os jogos são importantes. Este era mais importante ainda porque é a estreia do Passo Fundo em casa. Ari, um abraço. Um abraço, Jorge, Dantas, Fernando, lá na direção do programa, todos os amigos que nos acompanham aqui. Sempre é uma grande satisfação poder compartilhar desta mesa aqui para falar a respeito do mundo da bola. Agradecimentos lá à Rádio Planalto, né, que sempre nos libera para podermos estar aqui. A Paula? Tem que falar com a Paula? Às vezes um pouquinho. Não, às vezes um pouquinho. A questão de horários, né, que você precisa. Não, brincadeira. Mas, não, com os chefes, né, a chefia tu tem que obedecer a hierarquia, né, seu Dantas? Mas sempre é uma grande satisfação. Eu vejo com muita preocupação o início do campeonato para ambas as equipes. O Passo Fundo nos deu assim uma esperança de que poderia ser uma equipe que iria brigar pela classificação e de uma forma muito consistente. No primeiro jogo, empate com o Glória, fora de casa. Eu não estive lá, mas assisti o jogo em casa. E ontem foi terrível. Mas aí nós temos que trazer assim alguns questionamentos. Por que o Passo Fundo, isso foi detectado por mim quando saiu a escalação, por que o Passo Fundo foi com 3 elementos apenas no banco? É muito pequeno o plantel. Não é para essa competição, porque é uma competição, ela parece longa, mas ela é curta, e como curta que precisa de plantel.
Porque virão as lesões, os cartões, e você precisa repor rapidamente. Num campeonato de 38 rodadas, como é o Brasileirão, isso você consegue repor em meio à competição. Só que num campeonato de 14 rodadas, você não tem essa possibilidade. Então, a direção tem uma grande culpa nisso, principalmente a direção de futebol do Passo Fundo, porque o Passo Fundo tinha só 3 elementos no banco. Tinha 4 que não jogaram, que jogaram na primeira partida, porque por lesão e também por cartão, porque teve expulsão lá contra o Glória. Tudo bem, 4 jogadores, mas não pode se resumir em 20 jogadores. A informação que eu tenho é que tinha 7 no departamento médico. Não, os outros porque talvez não tenham entrado no bid, então. E chegou mais um jogador. Chegou um jogador no domingo em Passo Fundo. Não entrou no bid. Então, é uma outra questão. Só que eu já vinha apontando isso antes. O Passo Fundo está demorando demasiadamente para entrar com a organização para esse campeonato. Ari, tu tocou no ponto nevrálgico. Como é que o Frederico, seu Jorge, monta time e sai competindo, né? E vai para as cabeças. Erechim monta time, dá certo. Passo Fundo monta time e não consegue levantar voo. Agora, no Passo Fundo, tá faltando um gerente executivo que entenda de futebol. Tinha aquele rapaz, o ano passado, mais ou menos organizou, mas tem que ter alguém que não pode concentrar na mão só de um ou de 2. Mas você tem lá tem que entender de futebol. Ou você tem lá dois experimentados, né? Cara, Macarini passou por N clubes, por N organizações. Ari, tem que viajar. Jorge Lucas transitou pelos grandes clubes do Brasil, no exterior. Quer dizer, experiência não falta lá dentro. Não, mas tu tem que conhecer os jogadores que estão circulando ao redor. O que faltou foi agilidade. Tem que saber contratar. Mas não é possível que o Jorge Lucas, com todo o conhecimento que tem, ele não tenha uma cadeia de informações. Ele está dentro do futebol. Exatamente. Tu tem que ter conhecimento. Eu tenho certeza que você pega o aparelho telefônico do Jorge e você vai ter ali ex-atletas, ex-companheiros dele de equipes e ex de uma vida dentro do futebol que vai saber dar a ele, quem sabe, algumas alternativas. Só que o Passo Fundo perdeu muito tempo na organização. Tanto que, você citou agora há pouco, 7 jogadores, um é por cartão, naturalmente, outros 2 é por lesão, e os outros é por bid. Não pode. E todos esses que o Dantas cita, 6 pelo menos, eles são considerados titulares. Bom, nós falamos inicialmente sobre o Esporte Clube Passo Fundo. O gaúcho vem de 2 derrotas, Eri Machado. O que dá para explicar ao torcedor, ao telespectador, este insucesso do gaúcho nas 2 primeiras rodadas? O primeiro jogo, Jorge, que eu estive fazendo pela rádio, o gaúcho teve no mínimo 4 oportunidades claríssimas de fazer gol. Claríssimas de fazer gol. Ou seja, você estar na frente do gol, praticamente só com o goleiro, e você não conseguir definir. 2 foi com o Henrique, de cabeça, uma por cima e outra ele não conseguiu cabecear direito. A outra foi com o Christian, que teve a bola à sua frente, ela quicou e tirou um pouco da possibilidade de um chute melhor. E uma outra ainda, se não me engano, foi com o pênalti, que é a melhor das possibilidades. Aliás, pênalti naquela oportunidade, ele não é de errar, né? 2 oportunidades para fazer o gol e não fez. A primeira o goleiro defendeu, mas veio na frente e o Rafinha errou de novo. Então, quando você tem um jogo difícil, complicado, mas que você deteve a maior parte do tempo com posse de bola, você poderia esperar mais. Quer dizer, não acertou naquele jogo, tá tudo certo. Só que neste jogo contra o Monson, o gaúcho não foi legal. Mas não foi legal. Mas no primeiro tempo, até o Gilson armou bem. Fez 2 linhas de 4 e largou 2 na ponta. Tava bem o gaúcho. Tomou um gol de falta que foi mérito do jogador do Monson. Isso aí nós temos que admitir. O goleiro, sensacional, o goleiro Wagner, ele defendeu no mínimo 3 gols feitos. Então, claro que tem coisas a corrigir. Falta um pouco de qualidade para mim do gaúcho na conclusão. E aí entra a questão financeira, tanto para um como para outro. Que sem dinheiro, tu não faz futebol e não contrata jogador de médio para bom. O telespectador já acompanhou aí na reprodução os gols marcados contra o Gaúcho e contra o Passo Fundo, nesta segunda rodada do Campeonato Série A2. Está começando,
Mas como disse o Ari e eu disse na abertura do nosso trabalho aqui, quando menos se espera, já está sendo encerrado aí o primeiro turno, né? O pessoal cochilou, não tem mais chances de recuperação. Ainda tem que abrir o olho, meu caro treinador Bruno Coutinho, meu caro treinador Gilson Maciel. Está na hora de os treinadores agilizarem o plantel, visando os resultados positivos. A respeito da produção de Gaúcho e Passo Fundo, o Dantas realizou um trabalho de reportagem que nós reproduzimos agora, meu caro telespectador. Christian, falando sobre essa derrota, embora o Gaúcho não tenha jogado mal, porque a gente viu aqui no campo do Lamé. A gente teve um jogo muito difícil, onde a gente tomou 2 gols de bobeira, que não pode acontecer. A gente tem que ver agora que o professor vai ajeitar aí, e no próximo jogo a gente tem que ganhar para voltar bem na tabela. Você tá sentindo que o time tá faltando uma liga, né? Porque é um time em formação, fica difícil jogar assim, né, Christian? É um time muito novo, né? Tá faltando na real, muita sorte também, porque o primeiro jogo a gente bateu, a bola não entrou, hoje de novo. Mas é assim, trabalhar que o resultado vai vir. O Gaúcho perdeu de 2-1 para a equipe do Monson. Mas se não fosse o goleiro Wagner, tinha ido mais. E talvez uma das melhores partidas dos últimos tempos aí, hein, Wagner? 3 defesas queima-roupa. Cara, é uma coisa que eu não fico muito feliz, porque eu pude ajudar da minha forma, mas o resultado não foi o nosso. Agora é focar no próximo, trabalhar a semana aí para converter sem defesa e com gols. Pois é, mas o que tu acha que tá faltando pro grupo, assim? É uma equipe em formação, muito nova, muito jovem, o que é? Cara, é um trabalho em construção, né? Não foi... A gente teve bastante chance, igual no último jogo, bastante volume de jogo, mas não conseguimos converter. Trabalhar e só o trabalho vai poder dar essa resposta aí, que é o resultado pra gente. Professor, uma análise sobre principalmente essa derrota pro Monson em Porto Alegre. Sim, 2 tempos bem distintos, né? No primeiro tempo nós custamos a entrar no jogo, custamos a competir, a gente tem que competir um pouco mais, a gente tem que saber que nós somos uma equipe e um coletivo tem que ser forte, nós não temos individualidades, então a gente procura neutralizar e tivemos muita dificuldade. E no segundo tempo a gente com as mexidas, né? Mesmo assim a gente não teve sucesso, fizemos um 2-1 no fim do primeiro, né? E aí tentamos tudo no segundo para poder ter um pouco mais de qualidade, mas fizemos muita força para jogar e essas coisas às vezes não são assim, a gente tem que trabalhar mais, tem que nessas horas falar menos e trabalhar, né? A gente precisa corrigir, foram 2 derrotas. Não que vir aqui, a forma como foi, o desempenho, me preocupa isso. A gente tem que ter uma outra postura. Professor, o senhor acha que no psíquico houve uma influência dessa derrota em casa e agora tem que jogar fora? Porque perder aqui não é nada anormal. O problema foi a derrota em casa que o grupo fica pressionado, pelo menos é o que eu pressenti. Não tenha dúvida, né? O ambiente de quem ganha é diferente de quem perde, né? Claro que nós tivemos uma estreia frente à União e nós não conseguimos converter as chances de gol que nós criamos. E aí aquela derrota nos colocou nesse jogo com uma pressão frente a uma equipe que é muito bem treinada, muito bem organizada e a gente não conseguiu de novo ter um desempenho que fosse suficiente para vir aqui e conseguir a vitória, né? Contra o União até acho que a gente merecia a vitória, mas hoje aqui pelas chances que a gente proporcionou à equipe do Monson, a gente ainda 2-1 foi um resultado que a gente poderia ter sofrido mais, né? E no final a gente poderia até empatar uma bola parada, a gente não teve forças e qualidade, e com um jogador a menos depois também, a gente tem que ter essa capacidade de entender que, inteligência emocional nesses momentos, né? Tá com o amarelo, não tentar uma situação e que nos custou caro. Professor, para encerrar, agora é pensar no Brasil do Farroupilha. Vai ter que sair essa vitória, né? Na marra, como diz o outro, né? No linguajar do futebol. Para te dar tranquilidade, as vitórias elas têm que surgir, né? Então a gente joga em casa, fator local,
a gente precisa de uma outra postura. E frente ao Brasil, a gente tenta retomar novamente a nossa caminhada, entrar de novo, ter muita calma nessa hora, a gente sai com cabeça quente nesse momento, né? E me põe também como culpado, porque a gente monta uma estratégia em função dos treinamentos e as coisas não saíram como a gente imaginava. Oliveira vem agora finalizar de perna direita, espalma na trave, vai finalizar de volta pro gol! Gol! Derlan, pressionado pelo Panambi, recuperou, veio o Tupi, finalizou pro gol! Gol do Tupi! Olha o lançamento do Tupi, tentando encontrar o alemão. Tenta ganhar no corpo, chegou o Tupi, alemão finalizou pro gol! Gol do Tupi! Tá aqui, rapidinho. TV Passundo. Como é que passa a derrota do Passundo hoje? Extremamente amarga, né? Jogo totalmente controlado, a equipe do Tupi apenas explorando os contra-ataques, a gente não foi eficiente, erros cruciais ali que acabaram decidindo a partida. Infelizmente eliminar isso aí da nossa trajetória aí, não pode aceitar uma derrota como essa dentro de casa, um jogo totalmente controlado, erros, né, pontuais, eu acho que serve como um grande alerta aí, porque está começando a competição e nosso planejamento é subir, não pode dar essas vacilas. Nada bem sucinto, né? Nada do que a gente tinha programado, né? Um jogo nessas condições contra um adversário muito abaixo tecnicamente, com a proposta que a gente tinha e aquilo que a gente apresentou no primeiro tempo. Nada do que a gente esperava, já de imediato pós-jogo difícil achar exatamente o que foi o erro, mas eu acredito que uma falta de atitude da nossa equipe se acomodou em cima do resultado. Complicado, foge um pouco do planejamento e para a próxima semana como mudamos completamente a atitude dentro de campo, atacando e defendendo. Professor, por onde passa essa derrota especificamente? Falta uma atitude, se agarramos num placar que a gente construiu, se agarramos numa superioridade numa posse de bola, né? A gente conseguiu aplicar aquilo que a gente tinha pensado, né? A gente conseguiu atacar eles com uma superioridade bem interessante, né? O Tupi, a gente sabe que ele sempre vem nesse sistema, nessa ideia de atacar com contra-ataques, bola longa, e a gente se agarrou num placar nada elástico e faltou uma atitude já no início do segundo tempo, onde a gente alertou bastante para que não acontecesse isso e a gente pagou pelo nosso próprio erro. 3 jogadores de linha apenas no banco de reservas, quanto isso impossibilitou até mesmo uma mexida maior no time, uma outra estratégia, principalmente após sofrer o gol da virada. Isso acho que se responde por si só, né? 3 jogadores no banco, onde eu posso ter 22, então acho que a tua pergunta responde por si só. Professor, próximo compromisso, Veranópolis. Se não vencer, começa a complicar o trabalho do Passo Fundo? Não, tem 14 jogos. Se não vencer, a gente ainda vai ter mais 11. Acompanhando aí o trabalho do Dantas, tem alguma observação maior? Não, eu acho que só para não passar em vão as entrevistas que a gente fez, tanto com o Gilson como com o Bruno Coutinho. O Gilson bem consciente, depois eu vi um zum, depois que saí lá de Porto Alegre, do jogo do Gaúcho, que parece que havia dispensa no início da semana. No mínimo 13 iam mandar embora. O Passo Fundo, o Bruno Coutinho com respostas secas, não fundamentadas, não justificando e alegando, ainda tem mais 11 rodadas. Não é por aí. Eu não sei, o treinador vai ter que rebolar muito, vai dar um desconto agora por causa do departamento médico, lesões, e aí o Ari vem com essa informação do problema de bid, aí não é só na mão do treinador, é um conjunto, né, Ari? É um conjunto e esse conjunto ele atrapalha, porque se você não tem as peças, como é que você vai exigir do Bruno Coutinho? Eu não posso só colocar na conta do Bruno Coutinho uma coisa que ele não tinha na mão. Quer dizer, eu penso até, eu me arrisco a dizer, tá,
que ele improvisou, inclusive, nas mexidas durante o jogo. Não tinha... Quer dizer, aí não tem possibilidade de você fazer melhor. É complicado, porque se você tem que improvisar na escalação e depois você tem que improvisar também nas mexidas e tem só 3 possibilidades... Ari, se fala muito do Gaúcho e do Passo Fundo, mas não se fala dos adversários de Gaúcho e Passo Fundo. O que te pareceu o Tupi de Criciúmal frente ao Passo Fundo no domingo que passou? Os jogos que eu vi, que eu acompanhei, não tem nada melhor do que Gaúcho nem que Passo Fundo. Não tem nada melhor. Tudo igual. O Tupi São todos japoneses, então. O Tupi veio para se defender. O que a gente faz é aquele cálculo, e eu já fiz isso muito tempo, e agora eu tenho um pouco mais de cuidado para fazer, é quando você tem lá o número de times que vai participar da competição e os times que são os teus adversários. Daí você pega lá, a Tupi, não vai fazer nada na competição, isso aí nós temos que amassar. Né? Mas quem pensa isso, pensa errado. Monson nunca veio, então é um time que está aí. Né? Aí você fica pensando, o Glória sempre vem bem. Né? Então você tem, assim, você faz alguns conceitos de que não são verdadeiros, é só quando a bola rola. É só quando você vê a montagem dos elencos é que você vai ver, fulano tá lá, o zagueiro, o centroavante, o atacante. Aí você começa a tirar conclusões do que tem de potencial. E que conclusão você tirou a respeito do Tupi? Do Tupi, eu vejo que é uma equipe muito imatura e que vai penar dentro da competição. Vai penar dentro da competição. Achou, então, esse resultado no domingo? Achou, porque o Tupi inexistiu no jogo. Eu acho que ele não achou. O Passo Fundo deu o resultado. Deu 2 gols feitos. Você entrega a bola até eu faria o gol, né? Alemão. Velhinho já, né? Deitou e rolou o tal do Alemão. Não dá nem para perceber. Não. E o segundo, Jorge, o zagueiro não pode ir na bola como ele foi. Mesmo que a bola tenha partido no cruzamento, que já foi um erro, a bola partir de lá. Né? Agora, olha como o zagueiro vai. Não tem condições. Quer dizer, ali você tem que definir. Exatamente. Você tem que definir ali. Você é o último homem ali. Se você vacilar, acontece isso que está acontecendo ali na tela. Erro de posicionamento. Ele saiu pelo lado errado. Erro de posicionamento. Olha, muito durante a jornada e tal, você, o Benhur. Ô, Benhur, um abração para lembrou do camarada, né? O Christian também. Que o Tupi de Criciúmal tinha um tal de Lemão. É o alemão. Que é o alemão. O alemão que... Passou no Gaúcho. Edgar, né? Edgar, me parece que é o nome dele. Penso que sim. Edgar Alemão. Ele teve uma passagem relâmpago aqui pelo Esporte Clube Gaúcho em 2 temporadas passadas e tal. Me parece que nem chegou a jogar pelo Gaúcho. Eu não a segunda vez eu tenho certeza. É um veterano? Aqui, fez uma preparação e foi embora. É veterano? Aliás, tem um lance hilário dele, com o Diogo Oliveira. Pelo amor de Deus. Ô, alemão, se estiver nos assistindo... Ele foi aquela lambreta que ele quis dar em cima do Diogo Oliveira? Não, ele foi perto do Diogo Oliveira e se atirou. Do nada. Me mandaram os únicos jogadores que eu vi saírem indignados do Passo Fundo. O Itaqui e o Diogo Oliveira. O Diogo Oliveira é um baita profissional em todo sentido. Não deixou de correr 1 minuto. Aí o treinador também, coitado do Bruno Coutinho, olha pro banco e tem o número 15, que a assessoria de imprensa me bota abreviado o nome do jogador. G. Prado. Um gurizão. Que ele entrou branquinho. Da cor da camiseta do Passo Fundo. Até foi bem o guri. Né? Então, como é que tu vai vencer? O que é o Tupi? O senhor me perguntou. É um time amador melhorado. Aí está. Então, mas fez, o Arilson conseguiu defensivamente ele foi inteligente, porque ele colocou 2 linhas de 4, fazendo um balanço, não dando possibilidades do Passo Fundo. Antes do gol do Passo Fundo, eu até disse na jornada que o Passo Fundo tinha que achar uma alternativa, ou seja, um chute de média ou longa distância para desfazer aquilo, né, para criar uma alternativa. Foi o que o Diogo Oliveira fez, e a bola bateu na trave, e depois voltou, o Passo Fundo fez o gol. Quer dizer, foi uma alternativa. E o Passo Fundo tinha controle total do jogo. O Passo Fundo não tinha problema no jogo. Estava sobrando. Tava bem no jogo. Ataques esporádicos. Aliás, o goleiro Robalo foi muito bem. Tá ali para isso. E deu também, pagou geral, né? Para cima da defesa. Mas o que você vai fazer? Imagina. Não tinha outra coisa a fazer. Entregar 2 gols assim. E esse rapaz aí que marcou o gol do Passo Fundo, o Massola, o que te pareceu? Ele tem cacuete? Ele tem cacuete, mas ele foi substituído, né? Só cacuete.
Ele foi substituído no jogo? Foi substituído. Foi substituído. Eu não entendi o porquê ele foi substituído. Talvez tenha cansado, talvez parte física, alguma coisa tenha acontecido. Mas ele era o jogador que estava se virando lá na frente. Mas o Passo Fundo, ele precisa de um trabalho melhor. Só que eu só vou culpar o Bruno Coutinho a partir dele ter todas as peças na mão, para que daí ele possa desenvolver o trabalho. Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou acreditar que o Passo Fundo não tem um time competente para que o Coutinho possa colocar em campo. Só para ajudar a esclarecer aí, ó. O 4, o alemãozinho, aquele número 4, zagueiro do Passo Fundo, que aqui a assessoria me botou L. Lima, não sei qual é o primeiro. Lucas Lima, tem que sempre ser o primeiro nome. L. Lima. Ele já estava na temporada passada. Jogou no sacrifício com uma lesão de grau 1, fiquei sabendo. Então, já entrou com um jogador de zaga descontado. Muito bem. Lateral, né? Nós já falamos do adversário do Passo Fundo, nós vamos tocar no assunto do adversário do Esporte Clube Gaúcho, o Monson, que venceu sua segunda partida, é líder ao lado do União Frederiquense. Mas antes disso, eu registro aqui que foi disputado no último final de semana a Copa Lousada de Bocha, completando seus 25 anos. Copa de Bocha Armando Soares Lousada, 25 anos. Está de parabéns à Liga Passo Fundense de Bocha pela realização deste acontecimento. Não é um, não são dois, não são três, são 25 anos numa justa homenagem a Armando Lousada. E nós vamos aí à classificação, porque teve o resultado final da Copa, com o União Batutas de Passo Fundo conquistando o primeiro lugar. Com o 15 de novembro também de Passo Fundo ficando com o vice-campeonato e o terceiro lugar para Videira Santa Catarina com o Braço do Norte. Videira e Braço do Norte de Santa Catarina, portanto. Um abraço ao Chico da Bocha, o Ivan Dreyer Simões, pela organização perfeitíssima realmente. Todo mundo está de parabéns. Só rapidamente. Aconteceu esse fim de semana em Passo Fundo a Copa Guga de Tênis, da Bocha para o Tênis, organizado pelo Gustavo Simonetti. Sensacional o torneio, uma vez que Passo Fundo não tem mais vínculo à Federação Gaúcha de Tênis. Foi lá no Clube Comercial. Muito bem. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos com Ari Machado, Carlos Dantas, porque o assunto é esporte na TV Passo Fundo. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.
amigos, estamos de volta. Falando em esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Conosco hoje, como convidado especial, o comentarista da Rádio Planalto, Ari Machado. Ari Machado, me diga uma coisa, como é que foram as festividades dos 54 anos da sua emissora? Ótimas, né? É bom você chegar a uma idade dessas e você ter feito da emissora, né, da tua empresa, e você ter feito parte de muito disso aí, né? Quantos anos você está na ativa junto à Rádio Planalto, meu cara? Entre idas e vindas, 42. Na Rádio Planalto? 79. Então Só que eu saí diversas vezes, né? Eu voltei para a rádio 6 vezes. Bom. Saía e voltava. Eu ofereci um troquinho a mais. Mas agora, ultimamente, já fecham 10 anos? Desde 2009. Desde 2009. Já passam de 10 anos. Que bom fazer parte da história, né, Ari? Vamos falar sério agora. É bom fazer parte da história. De Passo Fundo, inclusive. Quando participei de um programa lá para rememorar, conversamos com o Guaraci Teixeira, à época e tal, daquele programa, e a gente elencou assim diversos personagens que passaram junto com a gente ali. São figuras... O Jorge Antônio, no programa de esportes, lembramos do Jorge, lembramos do Valdirzinho Rodrigues, entre tantos outros. Né? Do Arzam Bittencourt Dávila, claro, não pode ser esquecido, né? Que foi assim... Paulo Bigóis, aquela figura aí. Que foi o cara, o do Arzam, assim, ele foi o cara que começou as jornadas esportivas, porque a rádio não transmitia jogos, né? Exatamente. Então, começamos lá. A herança deixada pelo Arzam Bittencourt Dávila, de saudosa memória. Depois vieram tantos outros profissionais, né, que passaram pelo microfone. Mas beleza, vai para 55 anos a Rádio Planalto. 55. Né? Fundada, eu sempre recordo muito dessa data, porque tem o aniversário do Internacional, tem o aniversário da Rádio Planalto e o aniversário do Beira-Rio. E são datas extremamente significativas, né, dentro do esporte. Inclusive, na reinauguração do Beira-Rio, no jogo contra o Peñarol, pode ser? Nós levamos uma placa comemorativa para a direção do Internacional, lembrando dessas 3 datas, assim, da nossa história estar interligada ali com... Beleza, é bom esclarecer, não é? Que o pessoal não está dormindo de bombacha, não, né? Não. Mas vamos lá, então. Ari Machado, eu falava sobre o Monson, adversário do Gaúcho, que dobrou o Gaúcho por 2-1. O Gaúcho teve a oportunidade, inclusive, de chegar à igualdade no marcador, mesmo com a expulsão de um jogador. Do Foguinho, não é? O que te pareceu? O Monson não veio para fazer bonito apenas, veio para conquistar o título, hein? Não, o Monson é uma equipe de um indiano que mora em Dubai. Na Arábia. Não, parece que ele mora em Dubai. E que tem parcerias ali com um brasileiro que é de Porto Alegre. Parcerias, investimento em torno de 1 milhão. Então, mas eles trabalham muito a base. E, por óbvio, eles não podiam vir para promover base sem alguns elementos um pouco mais cascudos. Porque se vem só com base, ia levar pau de todo mundo. Dupla Grenal leva pau do interior quando vem com base. 20 anos. Então, eles deram uma mesclada. Essa mesclada que eles deram tornou o Monson uma equipe muito competitiva, que vai brigar. Vai brigar para subir. É o que eu estou dizendo, né? Então, mas é uma equipe assim que quer promover jogadores. Então, nesse promover jogadores, quem sabe possa ter uma queda em meio ao caminho. Nesta jornada aí, Dantas e Ari, deu para perceber já do Monson, algum jogador que se destaque, que possa ser aproveitado por uma equipe de nome? Ainda não. É muito cedo? Não, muito cedo. Eles vêm para investir e vender jogador. Se o jogador brilhou, eles vendem na hora, não querem nem saber, porque eles têm peça de reposição. É o Monson aqui e o Bragantino em São Paulo. Exatamente, é o mesmo estilo. É por aí. Naquele padrão. Projetando o jogo do Gaúcho para domingo que vem contra o Brasil de Farroupilha. O que te parece? O Brasil é uma equipe que nem iria participar da competição. De repente montou uma equipe, eu acho que foi o último a dizer nós vamos jogar, e começou a contratar e ajeitar a sua equipe. Veio para a disputa. Todos aqueles que estão na disputa, você tem que dar pelo menos... crédito. Tem que dar crédito, porque está ali
Porque o que acontece numa competição como essa? É uma competição difícil, complicada, estádios muitas vezes ruins, vestiário ruim, campo ruim, né? E não podemos tirar os nossos aqui também dessa linha do ruim, né? Porque não é extraordinário, nenhum dos dois. Mas. Não, mas um pouquinho. O campo do Passo Fundo, ontem eu estava olhando. Mas você viu que a bola não rolou? Não, mas só. Não rola. Mas não rola, para. Mas perto dos que tem aí. O Passo Fundo levou o segundo gol, ele deixou a grama mais alta para surpreender, quem sabe, o adversário. Não, poderia estar um pouco alta. Mas como gramado, para mim, que grama de jardim você o gramado não assim, estava um pouco alto, estava bastante alto. Tanto que a bola para. Se a bola não parasse, como parou ali naquele lance, o Passo Fundo não leva o segundo gol, pelo menos. Porque a bola iria sair para fora, lá naquele chute lá da área. Mas assim, tem que dar crédito. É um jogo complicado, é difícil contra o Brasil. E o Passo Fundo, um jogo mais complicado ainda, que é contra o Veranópolis. Então, vamos ter toda a atenção possível. E 90 minutos, porque mesmo um adversário fraco, e já temos a segunda rodada mostrando isso, merece crédito. Ari, na tua opinião, nenhum ganhando na próxima rodada, a casa começa a cair? Começa a complicar. Está balançando. Eu temo que daqui a pouco... Eu acho que tem coisa pior no grupo. Bem pior. Mas é um que cai. Eu temo que disputem vaga para cair. Muito bem. Nós, tem que reagir logo. Nós vamos dar uma repassada aqui na classificação atual, cumprida a segunda rodada, faltando aí o Veranópolis. Mas Veranópolis é Veranópolis e Brasil. Sangue doce em cima do Brasil, né? O Monson e o União Frederiquense somaram 6 pontos. Portanto, 100% de aproveitamento. Vem o Veranópolis aí, logo em seguida. Vem o Tupi de Criciúmal, que nos surpreendeu com 3 pontos. Logo em seguida aparece o Passo Fundo. Né? Passo Fundo, Glória, com 1 ponto apenas. Aquele empate lá nos Altos da Glória. E não somaram pontos até o presente momento, Gaúcho e Brasil de Farroupilha. Vamos analisar. Classificam, meus caros telespectadores, apenas 4 equipes para a próxima fase da competição. Caem 2. Não é? Caem 2, como você salientou aí, que estaria na corda bamba agora, não é? Um dos nossos representantes. Mas não, é muito cedo ainda para analisar isso, Ari Machado. Mas 4 se classificam. No momento em que União Frederiquense, Monson, Veranópolis dispararem na competição, em 2, 3 rodadas aí, fica apenas uma vaga para os restantes, para os 6 restantes, para os 4 restantes, não é? Vão disputar para não cair. Se disparar esses que o senhor falou, Passo Fundo e Gaúcho vão ter que batalhar para não cair e talvez pegar uma vaga, do jeito que está hoje. Na verdade, quando você fala em classificação, seja 38 rodadas, 8... Seja quantas rodadas forem, quantas equipes forem. Classificar com tranquilidade, classificar bem, obter uma boa classificação, 4 pontos em 2 rodadas. Ou seja, 4 pontos em 2 rodadas. Como são 7 jogos, são 14 jogos, 7 vezes 4, 28. Isso é tranquilidade. Vai classificar e classificar bem. Nas 38, então, você faz por 19 por 4. Né? Você vai obter uma pontuação para uma boa classificação. Com o sprint final, você vai ser campeão do Brasil. A matemática do Ari agora está me surpreendendo, hein? Mas é isso. Realmente. Estatística, é projeção. Então, para classificar, tranquilo. Agora, para você classificar, eu estimo que metade chega. Talvez um pouquinho menos até. 21 pontos. Porque você tem os confrontos. E nesses confrontos, então, vai determinar essa pontuação. Então, tranquilidade. 21 pontos para classificar. Classificar bem, 28 pontos. A desvantagem dos nossos representantes é que nós teremos 2 jogos entre si. Entre eles. O bom seria 2 clássicos. Vitória. 2 clássicos, não é? Isso que preocupa também. Preocupa o Gaúcho, como preocupa o Passo Fundo. Claro. É a preocupação dos 2 lados. O bom seria, assim, no melhor dos mundos, para os 2, vitória. Vitória um, vitória outro. 2 empates é terrível. Seu Jorge, uma pergunta para o senhor. Assim, uma bola nas costas agora, rápido. Qual é 2 equipes que têm o símbolo, o distintivo parecido, tem a mesma cor
e não venceram até agora nas suas competições? 15 segundos. Competição, qual é a competição? Na deles, tem 2... Juventude de Caxias do Sul e Esporte Clube Gaúcho. Eu ainda vou ter um filho assim, inteligente, ligado. Não, você vai... Parabéns! Você pode ter um pai assim, um avô assim, ou um tio assim, não é? Porque eu não posso ser mais seu filho, não, né? Mas olha aqui. Tudo bem. Que sapência, tá ligado, brother? Tá sempre ligado. Ari Machado, vamos falar um pouco sobre futsal. Tivemos mais uma rodada no fim de semana, você acompanhou, Dantas acompanhou. Eu não tive o prazer de ver o desempenho do Passo Fundo Futsal, mas eu deixo com vocês. Eu vou falar o que vi, por quanto há competição, né? O Cercesa veio e está galgando, assim, digamos, um espaço bom aí para ser um dos grandes clubes do futsal do Brasil. Parece que já fechou a inscrição na Liga Nacional. Então, e eu vejo que o futuro do futebol, assim, até mesmo do campo, é você estar numa competição nacional. É você chegar numa competição nacional. E o Cercesa veio para isso. O Passo Fundo Futsal, na verdade, jogou para o gasto contra o Cercesa, que nesse momento não é tão grande assim ainda, né? Vai se tornar, vai ser Liga Nacional, precisa fazer uma equipe bem diferenciada, senão vai levar pau de todo mundo. Então, o Passo Fundo jogou para o gasto e para ficar em primeiro lugar, com essa tranquilidade, não perde a primeira colocação, vai jogar contra o último do grupo que apanhou de todo mundo. Então, que é o Soberano de Sarandi. E aí o Cercesa e o Guarani de Espumoso que se resolvam entre si para ver quem joga contra o Passo Fundo. Mas o Passo Fundo tem uma boa constituição de equipe, muito bem treinada, pelo que eu estou vendo. Aliás, nós acompanhamos aí os detalhes dos belos gols. Duas jogadas ensaiadas, né? Sim. Mas claro que é um torneio preparatório, essa taça aí, não é a competição oficial ainda da Liga. Então, para a Liga, o time vai ter que qualificar um pouco mais, na minha opinião. O primeiro quarteto do Diba, que sai jogando, tá no ponto. O segundo quarteto tá pegando alinhamento, mas precisa um pouco mais de qualidade. Eu sei que o grupo não está fechado e a direção sabe disso, só depende de uma coisa, de você, torcedor, se associando aquele valor ali de R$50, 49 e pouco, o sócio empresário também aí, como é que é o nome Os conselheiros. Os conselheiros, que está indo de vento em popa. Então, quanto mais torcedores, e neste fim de semana, inaugura um dos mais modernos ginásios de esportes do sul do Brasil. É o Clube Comercial de Passo Fundo e vai ser a casa do Passo Fundo Futsal. Lá, sim, vai dar para pôr até 2.500 pessoas, por isso que o plano tem que bombar e trazermos grandes jogadores. Que bom que surgiu o Cercesa, que vem com tudo, porque obriga Passo Fundo a investir também e termos grandes jogos do futsal gaúcho aqui em nossa região. Lá no ginásio de esportes do Comercial, então, vai bombar realmente o Passo Fundo Futsal, tenho a mais absoluta certeza. Agora, o telespectador fica perguntando, vocês falaram gaúcho, falaram Passo Fundo e tal, e a dupla Grenal? Agora o assunto é a dupla Grenal. Internacional e Grêmio no Campeonato Brasileiro de Futebol. Internacional estreando contra o Fortaleza lá no Ceará, trazendo um empate, depois recebendo o Flamengo em casa, vencendo de virada. O Grêmio vencendo a primeira partida e na segunda já patinou contra o Cruzeiro lá em Minas Gerais, 1-0. Seu Jorge, sabe quem é que vai falar primeiro? Machado? Sabe quem é que ele vai falar primeiro? No Fluminense, porque o chefe dele é do Flu. O Fluminense é líder da competição. Abraço, Carvalho. Não é por muito tempo. Aliás, o Carvalho já esteve aqui no programa com a camisa do Fluminense. Ele é abitido. Né? Eu faço duras críticas para ele, às vezes, do Fluminense. Agora não vai dar, né? Os caras são líderes. Tá sobrando, hein? Mas eu não esperava, Jorge, na segunda rodada, que o Cruzeiro estivesse tão bem quanto jogou. Um belo jogo, diga-se de Foi um passagem. belo jogo. Ambos os jogos da dupla Grenal no final de semana foram maravilhosos. Por tudo que aconteceu. Né? Não esperava que o Cruzeiro viesse tão bem como veio contra o Grêmio e venceu o jogo. Eu acho que não tem reparos na vitória do Cruzeiro contra o Grêmio. O Renato, quem sabe, ele tem que repensar algumas situações do Grêmio. Algumas peças, Algumas peças, algumas situações. Porque senão o Grêmio vai trabalhar meio
capenga nesse sistema todo. Já o Internacional, eu te diria que foi uma vitória com sintomas assim de épico. Por quê? Porque está perdendo para uma equipe tecnicamente muito boa, sabe trabalhar a bola. Superior. E acaba o Internacional chegando à vitória num jogaço do Maurício. Que eu não entendo por que o Mano deixa ele no banco. Mas é que ele tava voltando da lesão, né? Tem esse desconto pro Mano aí, né? Só que o Mano é meio birrento, né? Se voltou. Mas essa vitória ali, jogo. essa vitória ali, pra mim, foi da torcida. E daí, Ari? O Inter não tem time qualificado, mas a torcida levou no grito e no empurrão e o Inter conseguiu virar, graças ao Maurício, como tu disse. Foi o dia do mal. Veja o histórico do Mano Menezes. Qual foi o clube que ele sobrou? E quantos títulos ele tem? Sim. O Mano, ele tem essa característica. Ele gosta de que o seu torcedor, no clube que ele está jogando, que ele está treinando, tenha um coração em dia. Não é para cardíaco. Quem contratar o Mano não pode ter muito cardíaco assistindo os jogos. Porque é terrível. No Corinthians foi assim, era 1-0, 2-1, de vez em quando um empate, de repente uma derrota acachapante. É assim que vai funcionar o Mano no Internacional. Não pense que vai ser diferente. No ano passado, foi mais ou menos assim, só que foi uma campanha brilhante do Mano, levando o Internacional para um vice-campeonato. E esse ano, eu temo, porque o Internacional tem Libertadores da América também para jogar. E o Internacional permanece invicto no Beira-Rio, não é? Permanece invicto. Mas a verdade é a seguinte, eu vou dar minha opinião, já falei isso, não tenho medo de falar, o Inter não passa na primeira fase da Libertadores. O Inter ganhou do Flamengo por cada torcida, não tem time se fizeram do Edenilson, mais 2 jogadores que sobravam. Que você vai morder a língua. Tomara que eu morda a língua, mas o futebol, o Mano tá fazendo milagre. Esse jogo contra o Flamengo foi um milagre. O Internacional, reversa, que o Internacional tem uma defesa muito bem postada, tá fixando a meia cancha. Agora surgiu esse lateral aí também. Esse Campagnoni que veio aí, não é? Me parece... Foi do Ju, né? Do Juventude. Ou jogou na Chapecoense aqui no... Foi Juventude, Chapecoense estava nos países árabes. E veio... Me parece que ele está agregando ali, né? E o ataque é aquela história. Quando acertam os dois que jogam pelas alas, não é? O PH e o Wanderson, né? A coisa dá certa. Tem que alimentar o centroavante, não é? O Grêmio... Me parece que está faltando alguém que articule uma jogada. Articulação da jogada. Articule uma jogada. Porque aquele tapinha para lá, tapinha para cá, dependendo do Soares, única e exclusivamente dos arremates do Soares, vai ficar na corda bamba. E contra uma equipe qualificada, o Soares vai ter 1, 2, quem sabe 3 oportunidades no jogo. O mesmo que eu falei do Inter, eu falo em relação ao Grêmio. Se o Grêmio não qualificar esse grupo também, não vou dizer que vai cair, mas não chega nas cabeças. Por quê? Porque falta qualidade nessa equipe do Grêmio. E o melhor jogador do Grêmio praticamente está vendido. Qualificar o grupo com 17, 18 contratações novas, já está qualificado o grupo. Mas... O Grêmio disso aí não vai passar. Por isso que vai ficar nisso aí. Porque o investimento foi muito grande nesse início do ano. O cara mais inteligente que eu conheço, esse tal do Renato, ele desfocou a derrota do Grêmio pro Cruzeiro, e o Cruzeiro vinha se arrastando, e só ficou em cima do goleiro porque desobedeceu, porque deu entrevista pro Guerrinha. O Renato é o melhor que faz isso. Ele é um cara sensacional e ninguém perguntou sobre o jogo pra ele. Todos os técnicos fazem isso, mas o Renato, brilhantemente, ele conduz a entrevista do jeito que ele quer. É porque não tem repórter que saibam fazer pergunta. Parece que eles vão lá e tem medo. Parabéns, Renato, pela classificação. Renato, eu queria te perguntar tal... só um pouquinho. Tem que chegar e se impor, fazer perguntas. Mas o senhor tem a SEG, o senhor pode ir lá e perguntar. Não, é que eu não acompanho dupla Grenal. Mas o que eu noto é isso. Aí forma aquela amizade interna que tu não tem coragem de perguntar. Por exemplo, Renato, você tentou desafiar a torcida do Grêmio e perdeu, né? Teve que sacar o jogador aquele aos 23 minutos, senão a Avaí ia comer até o fim. Ninguém fez essa pergunta. Thiago Silva, ninguém fez. Vamos deixar os repórteres de lado e tal. Eu estou agradecido e satisfeito com a sua presença, meu caro comentarista Ari Machado. Eu é que fico sempre muito grato pelo convite, Jorge. Me convidem sempre. Às vezes não dá, né? As últimas participações foi
de forma online, né? À distância, mas hoje deu a oportunidade, estamos aqui para conversar com os amigos. Um grande abraço a todos. Muito prazer em tê-lo conosco, Ari Machado. Felicidades, seu Jorge. Carlos Dantas. Aquele abraço. Felicidades a todos. Um abraço a todo mundo. Ari, obrigado pela tua presença. Grande profissional. Manda um abraço pro Christian. Seu Jorge, me queira bem que não custa nada. Tchau, tchau. Muito bem, nós vamos chegando ao final do programa de hoje. Lembrando que se você não fez a vacina contra a gripe, faça imediatamente. As casas de saúde estão aí a seu dispor, porque nós queremos que você vá e volte. Muito obrigado. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.